Meus cumprimentos a todos que estão nos assistindo. Hoje nós vamos discutir nessa conversa as mudanças sobre o Simples Nacional para 2018. Elas não são muitas, mas também não são poucas. Não são difíceis, nem muito profundas, mas são bastante representativas e merece uma atenção de todos aqueles operadores do Simples, não só aqueles que calculam os impostos, mas os empreendedores, os empresários, de uma maneira geral. É importante observar essas alterações para o ano que vem. Vale notar que, diferentemente do que muitos pensam, você não deve optar pelo pagamento dos tributos através do sistema unificado Simples Nacional, simplesmente pelo nome ou porque ele é simples. Na verdade, ele não é tão simples assim e, na verdade, também, dependendo do ramo de atividade da empresa, ele não é tão barato nem mais barato do que as outras opções, quais sejam o lucro presumido ou o lucro real. Os profissionais, vocês devem ter debatido com outros colegas, com outros empresários, têm visto, têm notado que para fazer essa opção, para você escolher o regime do Simples, é necessário que você faça os cálculos, é necessário que você faça toda uma abordagem da empresa, das características do ramo de atividade, para você poder tomar uma decisão acertada para 2018. Nem todas as empresas poderão fazer a opção e nem todas as empresas é mais barato ou é mais conveniente optar pelo Simples Nacional. Então, como aqui na Solaris cotidianamente chega muitas perguntas sobre o que vai ocorrer com o Simples para o ano de 2018, nós resolvemos então promover uma série de palestras. Esta é a primeira delas, até porque não dará tempo, o tempo não é suficiente para que a gente possa esgotar todos os aspectos hoje. Então a gente programou na nossa cabeça aqui talvez 3 ou 4 palestras semelhantes a esta, até para que ela não fique muito comprida, não fique muito demorada e não dê sono, o pessoal não fique cansado de assistir e assim sucessivamente. Então hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos do Simples e semanalmente nós vamos programando novas palestras. Evidentemente essas palestras ficarão gravadas para aquele que eventualmente não puder assistir durante a apresentação ao vivo, ele possa, no período mais conveniente, no horário mais conveniente para si, fazer o acesso ao nosso link, o acesso ao nosso portal, ao nosso site e assistir a palestra. Não esquecendo que aqueles que têm uma maior proximidade com a Solaris sabem, mas aqueles que ainda não têm, eu vou dizer agora, todos têm amplo acesso ao nosso portal e vocês podem fazer perguntas, vocês podem mandar suas dúvidas pelo nosso canal, ou fale conosco, ou por um link que os nossos amigos aqui estão passando aí no vídeo, vocês poderão anotar. Enfim, vocês podem fazer perguntas, podem tirar dúvidas, podem debater, podem emitir suas opiniões a qualquer momento que a gente vai respondê-los com o maior prazer, com a maior satisfação. Então, esta é a primeira das palestras de uma série, porque o assunto é muito longo, nós não vamos poder esgotar durante o período de uma só. E eu não queria fazer uma palestra muito longa para que o cansaço não chegue e o assunto comece a ficar chato, né? Então, o objetivo nosso é comentar e discutir, debater e, de repente, até passar algumas ideias para que vocês possam fazer uma boa opção e fazer uma boa administração desse imposto para o futuro. Eu não tenho telas de PowerPoint, até porque o que nós vamos debater está todos na Lei Complementar 123, que é a lei que regra o Simples Nacional, com as alterações agora da Lei Complementar 155, e a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 94, que vocês estão cansados
ler e interpretar, e obtido isso tudo lá no portal da Secretaria da Receita Federal. Então, o que eu queria passar de informações são essas, e vocês a partir de agora podem enviar suas dúvidas, podem enviar suas perguntas, que à medida que elas forem chegando eu procuro responder, e no final dessa conversa eu vou responder a todos. Aquelas perguntas que eu não souber responder aqui ao vivo, eu respondo por e-mail em seguida, porque pode ocorrer que tenha alguma que eu precise fazer alguma consulta, que eu precisa fazer alguma reflexão em cima dela. Perfeito? Ótimo, então. Então, essas mudanças que entrarão em vigor agora em 2018, na verdade, elas foram publicadas lá em 2016. Então, existem operadores do Simples, existem empresários que vêm trabalhando já com esse assunto há mais de ano. Mas a gente não sabe dizer o porquê. Muita gente agora que se atentou para o fato de que as mudanças não são tão simples assim, e agora que as pessoas estão começando a descobrir que tem muita coisa que de repente gera alguma insegurança, gera alguma dúvida. Mas eu queria realmente começar essa conversa com alguns aspectos importantes do Simples Nacional, que começou lá ainda em 2017, tá certo? Eu já estou com a minha cabeça em 2018, então eu falo 2017 como se fosse passado. Mas nós tivemos algumas mudanças no Simples interessantes que já vigoraram em 2017. E eu queria fazer uma citação para vocês, e uma delas que eu acho extremamente importante, se for do interesse de vocês, vocês mandem uma provocação que eu posso montar uma conversa como essa, simplesmente para discutir esse assunto que eu acho extremamente importante. Então, a primeira mudança que teve em 2017, e que na verdade não trouxe assim maiores consequências, é que em 2015, por exemplo, nós tínhamos um limite de receita bruta total do Simples Nacional durante o ano calendário, que era 3.600.000 reais. Isso significava o quê? Que aquela empresa que obteve uma receita bruta superior a 3.600.000 estava impedida de optar ou prosseguir no Simples Nacional a partir de 2017. Com a mudança trazida pela Lei Complementar 155, aquelas empresas que tiveram um faturamento, uma receita bruta superior a 3.600.000 em 2017, limitada a 4.800.000 reais, poderão em 2018 continuar optantes pelo Simples Nacional, isto é, poderão optar por esse regime simplificado de pagamento dos tributos. Então isso é muito interessante, porque no ano de 2015, se você ultrapassasse esse limite, em 2016 você estava excluído automaticamente, ou em 2017 excluído automaticamente. Agora, em 2017 não. Se você ultrapassou 3.600.000, mas se manteve dentro do limite de 4.800.000 de receita bruta auferida no mercado interno, você pode optar pelo Simples para 2018 e sua opção será deferida com maior tranquilidade. Uma outra mudança que teve para 2017, e essa sim me parece, no meu entender, que passou desapercebida e que eu reputo de extrema importância para as microempresas e as empresas de pequeno porte, foi a admissão de sócios investidores. A lei complementar, ela trouxe a possibilidade da microempresa e da empresa de pequeno porte, a EPP e da EME, poder admitir sócios investidores, isto é, sócios que entrariam como investidores na empresa, mas não teriam a gestão da empresa, isto é, eles não têm o risco de eventualmente suportarem uma
reclamatória trabalhista, suportarem uma ação de indenização, coisa que o valha. Isto é, eles simplesmente investirão naquela empresa de pequeno porte ou naquela microempresa durante um determinado período e, terminado esse período, esse investimento dele é retornado aí com a rentabilidade que é acordado entre os parceiros, certo? Há algumas regras para isso, regras não só de período, que o investidor terá que investir pelo menos por 2 anos e não pode ultrapassar a 7 anos. Existem algumas regras de como esse rendimento é tributado pelo imposto de renda e que isso vigorou já em 2017, continua para 2018, e isso esta possibilidade é muito interessante, porque todos sabem que a pequena empresa, a empresa de pequeno porte, a microempresa e a EPP tem muita dificuldade em obter crédito em bancos. E existem muitas pessoas que têm capital, que possuem reservas, que possuem economias, e que hoje, com essa baixa do juro, o rendimento dessas economias é muito pequeno se elas forem investir no banco. E elas, de repente, têm lá um parente, um amigo ou um conhecido que tem um pequeno negócio e esse negócio é próspero, a empresa é próspera. E ela tem medo de investir nessa empresa do amigo, porque eu não sei, de repente essa empresa tem lá um passivo tributário escondido, de repente essa empresa tem lá um passivo trabalhista que pode surgir de uma hora para outra. Se eu entrar na sociedade, eu posso responder por isso e aí meu investimento passa a correr um risco que eu não quero ter esse problema. Então, visando esse aspecto, a lei disse que esse sócio investidor, ele não pode participar da gerência da empresa, portanto ele não pode dar ordens na empresa, ele não participa, ele não pode retirar por labore, mas também ele não responde por obrigações da empresa, ele é simplesmente um investidor. Terminado o período de investimento, ele retira o capital dele com o rendimento acordado. Esse rendimento não pode ser superior a 50% dos lucros, mas ele pode ser, dentro dos limites que a lei determina, ser avançado entre os parceiros. Então, esta possibilidade é muito interessante de investimentos, é uma possibilidade muito boa dos negócios crescerem, de você investir numa pequena empresa, numa microempresa, sem risco. Então, isso a gente quase não vê as pessoas falarem, a gente não vê quase no mercado notícias de que fulano de tal ou a empresa tal, porque esse investimento pode ser feito tanto por pessoa jurídica como pessoa física. Ele foi lá e investiu numa empresa que ele viu próspera, numa cidade do interior, de repente tem lá uma pequena indústria que é próspera e essa indústria está com dificuldade e aí falta de capital, então você não vê esse tipo de investimento. Isso é possível, muito interessante. Essa mudança, ela vigorou já em 2017 e vocês que são dos escritórios de contabilidade, vocês que são operadores, administradores, advogados, e vocês mesmos que são os empreendedores, são gestores de pequenas empresas, podem buscar esse tipo de investimento. É muito interessante isso. Nós aqui da Solaris, se vocês precisarem de uma ajuda, nós temos um departamento especializado nessa área que pode ajudá-los. Basta vocês nos telefonarem ou passar um e-mail que a gente está pronto para assessorá-los nesse empreendimento, inclusive no próprio acordo que seria feito entre o sócio investidor e a empresa que vai receber o investimento. Esse acordo me parece muito interessante e nós podemos ajudá-lo tranquilamente nesse assunto. Então, eu queria tocar nisso porque a gente quase não vê isso ocorrer e é muito interessante este aspecto. Então, sem mais delongas e tentando então já resolver a curiosidade das pessoas que estão nos assistindo, vamos às principais novidades para 2018. Nós, evidentemente, não vamos esgotá-las nesta sessão aqui, mas em seguida, para as próximas semanas, nós vamos marcar novas palestras e vamos discutindo esse assunto, porque se formos tratar de todos, talvez 4, 5 horas não daria para
para esgotar tudo e debater tudo que precisa ser debatido com relação a não só as alterações, mas outros aspectos das empresas optantes pelo Simples e que a maioria das vezes passam desapercebidos. Então, evidentemente, talvez a principal mudança, ou a mudança mais interessante para 2018, seja efetivamente os novos limites de receita bruta, tá certo? Receita bruta total durante o ano calendário, que agora passou para efeitos dos impostos da União para R$ 4.800.000 de receita no mercado interno e mais R$ 4.800.000 para exportações. Por que eu falo que esse limite é para efeitos dos tributos federais? Porque o ISS e o ICMS não entrou nesse novo limite. Para a maioria dos estados, o limite para o ISS e para o ICMS é 3.600.000. Se não me falha a memória, 2 estados ainda possuem sublimites, ou 3 estados, se não me engano, o estado do Acre e o estado de Roraima. Me parece que Rondônia já adotou o sublimite de 3.600.000. Eu não tenho bem certeza disso, mas quem tiver interessado pode me passar um e-mail que a gente pesquisa rapidinho e explica a vocês. Mas, se não me falha a memória, é o que me parece, apenas o Acre e o estado de Roraima ainda mantém um sublimite para efeitos de ICMS e ISS de 1.800.000, porque esse sublimite só vale para estados que têm uma participação de até 1% no PIB brasileiro, certo? E a maioria dos estados já ultrapassaram esse limite de 1%, portanto, devem adotar o sublimite de 3.600.000. Isso vale para todos os outros estados, inclusive estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, todos estão dentro desse limite de 3.600.000, porque esse alargamento vale apenas para os tributos federais. Para o ICMS e para o ISS, quem ultrapassar 3.600.000 passará a pagar e apurar esses 2 impostos, Imposto sobre Serviço e o ICMS, conforme a legislação do seu estado, certo? Isto é, passará a fazer o pagamento como as outras empresas, tributadas pelo lucro presumido e tributadas pelo lucro real. Ela não entra nesta unificação, nessa tabela, nessa nova tabela do Simples Nacional. Então, você precisa ficar atento com essa questão dos sublimites, porque se você em 2017 eventualmente obteve uma receita bruta de R$ 4.000.000, por exemplo, você pode optar pelo Simples Nacional agora em 2018, mas apenas para os tributos federais. Para o ICMS, para o ISS, você terá que fazer o recolhimento conforme a legislação do seu estado, conforme o seu estado manda. Alguns determinam apuração normal de débito e crédito, outras têm aquela apuração simplificada, onde você paga antecipadamente e encerra a fase de tributação. Aí depende do estado aonde você está estabelecido. Mas o importante é você ter isso em mente. Se você ainda está dentro dos 3.600.000 dentro do ano, pode ficar tranquilo que aí vai ter o pagamento de todos aqueles tributos que o Simples alberga dentro da forma simplificada. Quais sejam? Todos vocês sabem, né, que o Simples ele alberga quase todos os tributos, ele exclui muitos deles. Por que a lei complementar excluiu do Simples Nacional alguns impostos, algumas contribuições que você tem que pagar à parte? Pelo seguinte, porque a ânsia de arrecadação
da União, dos estados e dos municípios, embora a Constituição diga que as pequenas empresas e as microempresas devam ter um tratamento diferenciado, na verdade uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Quando a necessidade bate na porta desses entes federativos, estados, União e município, o importante é arrecadar, tá certo? É aquela mesma história que muita gente fala, aquele ditado, né? Quando a necessidade entra pela porta, o amor sai pela janela. Então, é a mesma coisa. À medida que vai faltando dinheiro para os estados, para os municípios, eles vão tentando encontrar uma brecha para que mesmo essas pequenas e microempresas passem a recolher os seus tributos, recolher os seus impostos da forma das grandes empresas. E aí, o que eles estão fazendo? Eles estão, na verdade, burlando a Constituição e dizendo assim, não, você é microempresa lá para o seu canto, aqui eu quero o meu como se fosse uma grande empresa, como se fosse uma mega empresa, enfim, uma empresa de médio porte. Então é por isso que alguns tributos, alguns impostos estão fora do recolhimento pelo Simples. Se eu bem me lembro, então, só para rememorar, né, rememorizar esses tributos, estão incluídos no Simples o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o ICMS, o IPI, o PIS, a COFINS e a contribuição previdenciária dos empregados e patronal, da folha de pagamento dos empregados e do empresário. A contribuição previdenciária do empregado é recolhida separadamente, como vocês sempre fizeram, até aí não houve nenhuma mudança. Mas a própria lei complementar, ela exclui alguns impostos, como o imposto de importação, o imposto de exportação, o IOF, o ITR, exclui o PIS e a COFINS da importação. Se você vai importar um produto que é tributado pelo PIS e a COFINS, você tem que pagar esse imposto por fora. O ICMS na importação, você tem que pagar por fora. Se você vai importar uma mercadoria, você tem que pagar o ICMS dessa importação por fora, independente se você está no Simples ou se você não está, tá certo? E o que eu acho mais interessante é que os estados conseguiram emplacar junto ao Congresso Nacional um artigo na lei complementar dizendo que também está fora do Simples Nacional o ICMS da substituição tributária, isto é, aquele cobrado antecipadamente por substituição tributária, ou aquele cobrado antecipadamente que tenha encerramento da fase de tributação ou que seja para um consumidor final e que tenha aquele diferencial de alíquota famoso, o TIFAL. Os estados também querem que se recolha por fora isso, embora esteja subjúdice isso, mas está lá na lei complementar. E aí o que os estados fizeram? Os estados colocaram quase todos os produtos sob o regime de substituição tributária e quando não está sob substituição tributária, um pagamento antecipado quando você compra essas mercadorias de fora do estado. Isso ocorre com uma série de estados, Mato Grosso do Sul, Pará, Ceará, Maranhão, diversos estados adotam essa política. Quando a empresa de pequeno porte, a empresa optante pelo Simples, compra de fora do estado, eles cobram o ICMS antecipado, ou por substituição tributária, ou por um regime qualquer de antecipação. Feito isso, a empresa do Simples vai pagar o que o estado quer receber. Na maioria das vezes, o cálculo dá o dobro do ICMS se fosse comparar aquela da tabela do Simples Nacional. Então, na verdade, me parece isso um abuso de direito, mas está na lei. Os nossos representantes no Congresso votaram isso, entenderam que isso é justo para as pequenas e médias empresas e nós não podemos fazer muita coisa, porque afinal de contas fomos nós que elegemos os nossos representantes lá no Congresso. Se nós elegemos eles para votar por nós e eles disseram que nós temos que pagar esse ICMS o dobro do que seria devido de outra forma, nós temos que nos conformar, porque afinal de contas nós delegamos a ele essa nossa representação e eles disseram isso, nós temos que, enfim,
aceitar e não tem muito que você se queixar. Isso está na lei, não há muito que você discutir sobre isso. Embora seja verdadeiramente um abuso para aumentar a arrecadação dos estados. No caso do ISS, se você ultrapassou o limite, você tem que recolher dentro da tabela do município, que na maioria delas varia de 2% a 5%. E aí é interessante você verificar se você sai do Simples, se a tua receita tem uma previsão de você sair do Simples, se não vale a pena de repente você nem optar pelo Simples, porque aí muitas vezes um determinado serviço, aquele município cobra 2%, cobra 3%. Se você é optante pelo Simples, você está obrigado à tabela. É importante você verificar isso. Nós temos recebido muitas consultas no seguinte sentido: determinado município diz que se eu instalar uma empresa em tal lugar, eu vou pagar 2% de ISS, mas eu sou optante pelo Simples e dentro da minha faixa o ISS dá 5%, como é que eu faço? Ora, você não faz. A lei complementar é clara, incentivo fiscal você não aproveita no Simples, porque nesse caso você estaria então aproveitando 2 incentivos, e isso a lei não permite. Se você está numa situação parecida como essa, você vai ter que se sujeitar à alíquota de 5%, mesmo que o município diga que você, de outra forma, teria direito a recolher o ISS a 3%, a 2%, a 2,5%, enfim, aí depende da situação de cada empresa, do ramo de atividade e do serviço a ser prestado. Então, por isso é que eu falei no início dessa conversa. Antes de você se largar, fazer a opção, seria interessante que você fizesse o que nós chamamos de planejamento tributário, isto é, fazer um estudo das características daquela empresa, fazer simulações para verificar se vale a pena fazer aquela opção, porque de repente você tem uma previsão de receita lá de 4 milhões e 500 mil reais, tudo bem, você perfeitamente vai pagar os tributos federais pelo Simples Nacional, mas em seguida você vai ser ou excluído do Simples, ou você, para efeitos de ISS, mas às vezes você nem começa, porque se você faturou 3 milhões e 800 no ano anterior, você já começa a pagar o ISS pela alíquota do município. E aí, se essa alíquota do município for menor do que está na tabela do Simples, de repente vale a pena você deixar de optar pelo Simples, optar pelo lucro real, pelo lucro presumido, enfim. Então, o Simples é um mito, porque você ouve muita gente falar que o Simples realmente é simples e tal, mas às vezes não é. Mas aí eu tenho que pagar o contador para fazer balanço, contabilidade, essa coisa arada toda, ele vai me cobrar mais caro. Às vezes nem sempre, porque hoje os sistemas praticamente tornam a contabilidade pronta, simplesmente quando você inclui os documentos ali para fazer as apurações dos impostos. Então, muitas vezes nem fica mais cara essa despesa de uma opção pela outra, enfim. Mas, tudo bem. Um outro aspecto que eu queria discutir com vocês é a inclusão de novos ramos de atividade. A Lei Complementar 155, ela trouxe alguns ramos novos de atividade que podem optar pelo Simples Nacional agora a partir de 2018. Entre outros, vou citar alguns exemplos, porque este é um aspecto, esse aqui é um caso que, se vocês me permitirem, eu quero fazer uma conversa, eu quero fazer uma palestra, eu quero fazer um encontro, só para nós tratarmos desses novos ramos de atividade. Quais sejam, vou dar um exemplo, alguns fabricantes de cerveja, por exemplo, essas micro cervejarias que fabricam uma pequena quantidade de cerveja, podem hoje, por exemplo, optar pelo Simples Nacional. Ou mesmo você que é um atacadista de bebida, você pode optar pelo Simples Nacional, bebida alcoólica. Antigamente você não podia fazer isso, tá certo? E novos ramos de atividade, representante comercial, agora pode optar pelo Simples. Então tem algumas novidadezinhas, mas eu queria, se vocês me permitirem, repito, né?
fazer uma palestra só para nós tratarmos desses novos ramos, porque aí a gente se concentra para discutir esses aspectos e fica muito interessante. Eu tenho recebido também muitas perguntas sobre o ramo de saúde. Como é que fica o caso das clínicas, das sociedades civis de médicos, de fisioterapeutas, as clínicas médicas, odontológicas, enfim. Porque vocês verão mais tarde que os anexos agora tiveram uma pequena modificação. Então é importante fazer uns estudos para esse ramo de saúde. Esse ramo de saúde merece uma conversa à parte. Então eu queria guardar isso para um assunto específico, onde a gente vai se encontrar apenas para discutir este assunto. Naturalmente vocês serão avisados da oportunidade dessa nova conversa, e acho que vocês vão gostar, porque aí nós vamos concentrar. E aí? E os fisioterapeutas, como é que fica? Eles saíram agora do anexo 3, foram para onde? Por que isso? Enfim, é um assunto até um pouco demorado, e se a gente for tratar de tudo isso, essa palestra vai ficar maçante, vocês vão dormir, e aí vai ficar um pouco chato. O ramo de beleza, por exemplo, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas nós temos algumas regras muito interessantes para o ramo de beleza. Salão de beleza, manicure, pedicure, barbeiro, todos agora têm umas regrinhas interessantes que vocês podem trazer para dentro do salão, pessoas para trabalhar, e aí a receita dessas pessoas não fazem parte da receita bruta do salão. É um negócio muito bacana, que eu também queria pedir permissão a vocês para que a gente, dada a importância desse setor, muitos escritórios de contabilidade têm esses salões como clientes, e agora podem chamar os seus clientes e fazer um trabalho muito interessante, inclusive mostrar para os seus clientes: olha, eu estou estudando esse assunto, agora dá para você contratar um barbeiro, contratar uma manicure, contratar uma pessoa lá que faz lá limpeza de pele, e aí a receita dela não faz parte da receita bruta, você pode contratar assim, assado e tal. Então, como também é um assunto extenso, um pouco largo, eu quero guardar para uma outra conversa que eu vou avisá-los desse papo. Até porque vocês têm até o final de 31 de janeiro, né, o último dia útil de janeiro, que se não me engano em 2018 é dia útil, para fazer essa opção, e aí nós teremos tempo até lá para discutir esses novos, essas mudanças que trouxeram um assunto diferente, que nós não estávamos acostumados a tratar disso anteriormente. Aí a principal mudança, e que vocês estão ansiosos para que eu venha tratar e para que a gente venha discutir, é o cálculo, os novos cálculos com novas alíquotas e novos anexos. Esse nós vamos começar a tratar hoje, mas também não vai dar tempo de terminar, então a gente vai começar a tratar em seguida como é que nós vamos calcular esse novo Simples agora a partir de 2018. E também o outro aspecto, que houve uma mudança interessante, de certa maneira eu já toquei nesse assunto, que é o novo tratamento para o setor de serviços, tá certo? O setor de serviços tem agora aquele famoso fator R, que trata do 28% da folha de pagamento. Tem algumas dúvidas, tem muita gente falando bobagem por aí. Eu tenho assistido alguns vídeos na internet, tem muita gente falando bobagem, que é assim, que é assado. Eu não posso dizer para vocês que eu também não fale bobagem, porque errar faz parte da... Mas, pela experiência nossa, algumas pessoas estão falando algumas coisas que não é bem assim nesse novo setor de serviço, que também eu vou tratar numa palestra específica. Então, eu creio que daqui para frente, se tudo correr bem, eu quero semanalmente me encontrar com vocês, e a gente vai tratando desses assuntos de uma maneira rápida, que não canse, né? E que a gente possa espancar definitivamente todas essas dúvidas. Vocês possam mandar as perguntas, vocês possam mandar suas dúvidas, e a gente possa debater isso aqui tranquilamente, sem deixar assim nada para trás e sem deixar assim: mas será que é isso mesmo? Será que lá na frente não vai dar problema para mim? E assim sucessivamente. Certo, moçada? Tá bom.
Se vocês tiverem dúvida, vão mandando aqui, que no final eu vou procurar responder todos vocês aquelas perguntas que evidentemente eu posso responder aqui de pronto. Aquelas que eu não souber, eu peço um tempinho e respondo por e-mail. Então, embora o Simples faça muito tempo que ele está em vigor, o Simples é um pagamento, é uma forma de pagamento de imposto muito antiga. Então, a maioria das pessoas não tem assim, a parte estrutural do Simples já está muito debatida, as pessoas sabem de cor e salteado, pergunta para cima, para baixo e tal. Ela se pergunta alguma coisa sobre o Simples, ela responde como se respondesse tabuada. Quando é 2 vezes 2, a resposta vem automática na cabeça. Só que é o seguinte, existem alguns aspectos pontuais que sempre tem dúvida, principalmente aqueles profissionais que entram no mercado agora. Profissionais que começam a trabalhar no escritório de contabilidade ou contadores recém-formados que entram numa empresa e se deparam com alguns aspectos que eles não estão acostumados no dia a dia e começa então a surgir a dúvida. Aí ele vai lá no portal do Simples, entra nas perguntas e respostas, não encontra a resposta que ele precisa. Ele vai na legislação, lê a resolução 94 de cima para baixo, de baixo para cima, né? Leva para casa, decora ela, lê a lei complementar 123, vai no Google, coloca a dúvida dele e assim mesmo ainda ele não consegue tirar a dúvida da sua cabeça. Por que isso acontece? Isso acontece, minha gente, porque a legislação é muito complexa, a interpretação é muito chata, muito difícil. E não são todas as pessoas que têm paciência suficiente para se debruçar em cima e pegar e começar, bom, mas o que o legislador quis dizer com isso? O que ele quis dizer com aquilo? E muitas vezes não é bem isso. E tem um detalhe, a legislação tributária nacional, se vocês me permitirem, e não sei se vão concordar comigo, mas ela é cheia de pegadinha. E é aí nessas pegadinhas que o pessoal encalha. E a gente, que modéstia à parte tem um pouco de experiência no negócio, afinal de contas começamos isso há uns 30, 40 anos atrás, a maioria desses problemas já passaram na nossa frente, então a gente já teve a oportunidade de enfrentar quase todos eles. Então, embora fique extensa a conversa e fique chato, eu gosto sempre de tocar em alguns assuntos. Entre outros, um deles é o seguinte: o que é o Simples? Ora, o Simples é um regime especial de pagamento de tributos, nada mais do que isso, onde se pretendeu unificar o imposto de renda, o IPI, o ICMS, o PIS, a COFINS e a contribuição previdenciária. E também aquela contribuição previdenciária sobre a receita bruta, porque algumas empresas, ainda que optantes pelo Simples, em 2017, poderiam fazer isso. Então, a CPRB, aquela famigerada, que era para acabar e surgiu uma medida provisória, não acabou, essa medida provisória perdeu a validade e ela continuou valendo. Enfim, é uma confusão dos diabos isso. Então, esse Simples, na verdade, ele não é tão simples assim. Ele é um regime especial que procura simplificar, mas em tese, na prática, ele não simplifica. Tá? Então, é isso. Aí você pergunta, bom, mas por que esse cara está falando nisso? Isso aí é simplesmente pegar a lei lá e ler o primeiro artigo, ler o caput lá, ler... que você descobre que é isso? Não. Sim e não. Por que eu gosto de tocar nesse assunto? Pelo seguinte, minha gente, porque se ele é uma maneira simplificada de pagar esses tributos, é um regime especial, na verdade, você está pagando cada um desses tributos dentro daquelas alíquotas de que tratam aqueles anexos. Isso é importante você ter em mente, que quando você está pagando uma alíquota, vamos imaginar qualquer lá, 9,6%, dentro desse 9,6% que vai incidir sobre a receita do período, no caso do mês, ali está uma parcela de imposto de renda, uma parcela de PIS, uma parcela de COFINS,
uma parcela de CMS, uma parcela de contribuição previdenciária, uma parcela de IPI, se for o caso das indústrias, uma parcela do ICMS, e enfim, está dentro desse contexto, dessa somatória de alíquotas. E isso permanece para 2018. Só que antes você fazia o seguinte, você ia no anexo 1, 2, 3, 4, 5, 6, você via perfeitamente como que era esta repartição. E agora não é bem assim. Agora para 2018 vocês verão que o cálculo ele dá uma volta, tá certo? Você não consegue simplesmente dizer o seguinte, bom, a empresa faturou nos últimos 12 meses lá R$2.320.000, você vai direto na faixa de, bom, então a alíquota aqui agora é 11,36. Você agora não consegue mais fazer isso. Desse 11,36, 3,29 é o ICMS. Como eu paguei antecipado, então eu vou excluir o ICMS e só vou pagar o restante das alíquotas. Agora isso não acontece mais. Agora você vai ter que ter uma outra maneira de visualizar isso. Então, por isso é que eu gosto de começar falando sobre esses aspectos, tá certo? Importante também discutir com vocês que, e eu já falei, que tem alguns tributos incluídos e tem outros excluídos, e tem aquelas contribuições que são dispensadas do pagamento, tá certo? Todas aquelas contribuições instituídas pela União que não estejam dentro do rol das obrigatórias e excluídas pelo Simples estão dispensadas do pagamento. Entre outras estão contribuição sindical patronal, anteriormente, né, porque agora com a nova lei trabalhista caiu mesmo, né, não é obrigatório, né, ela é facultativa, né, antes as empresas do Simples estavam excluídas pela lei complementar. Agora, pela reforma trabalhista, o imposto sindical, pelo menos por enquanto, né, está extinto. Mas a contribuição para o SEBRAE, para o SESI, para o SESC, para o SEST, para o SENAI, para o SESI, enfim, todas essas contribuições, elas estão dispensadas, certo? Se vocês têm dúvida em relação a isso, era interessante que vocês mandem um e-mail para mim. Será que tal contribuição, como é que eu faço assim, assado? Enfim, tá. Eu tenho falei aqui, sempre se fala, receita bruta total. Esse conceito de receita bruta total, moçada, nós, se quiséssemos, iríamos até amanhã, 6 horas da manhã, discutindo só receita bruta total. Qual que é a formação dessa receita bruta total que vai servir de base de cálculo não só para o Simples, mas como para as outras modalidades de tributação, lucro presumido, enfim. Então, a lei complementar fala em receita bruta total, o resultado, né, da sua receita, das vendas, do seu faturamento, dos seus produtos e os seus serviços, em conta própria e em conta alheia, excluído as vendas canceladas, evidentemente, né, os serviços anulados e excluindo os descontos concedidos incondicionalmente, tá certo? Só que vocês, evidentemente, vêm acompanhando o nosso Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, e como eles vêm julgando essas leis que tratam de receita bruta. Mais recentemente, agora, né, no primeiro semestre de 2017, o STF, vocês sabem, estão acompanhando, julgou uma ação muito interessante, onde ele diz que o ICMS não faz parte da base de cálculo do PIS e da COFINS. Por quê? O ICMS não é receita bruta. O fato gerador do PIS-COFINS, se vocês forem na lei, lá vocês vão ver a
redação é parecida com essa. Produto da venda em conta própria, venda conta alheia e tal, enfim. Mas o Supremo diz o seguinte, não. A base de cálculo do PIS/COFINS, o ICMS não entra porque ele não é receita bruta, ele não é faturamento. Com base nesse julgamento, que já está publicado, vocês podem procurarem lá, nós temos aí outras decisões pelos tribunais do país todos, dizendo que o ISS também não faz parte dessa receita bruta. O ISS não faz parte dessa receita bruta. E por aí vai. Então, muita gente pergunta, e aí, como é que eu faço para me chegar nessa receita bruta do Simples? De repente, então, se eu estiver pagando o ICMS por fora, eu vou excluir. Se eu estiver pagando o ISS por fora, imagina uma empresa que tem lá um faturamento de 4 milhões nos últimos 12 meses, paga o ICMS e o ISS por fora. Ele faz parte da receita bruta para cálculo do Simples Nacional. Se vocês adotarem a interpretação do STF, não faz parte. Se vocês adotarem literalmente o que a lei fala, faz parte. Só que a lei também, quem for verificar a lei complementar e mesmo a resolução do comitê gestor, verá que ela inclui outras coisas como receita, tipo os juros que você cobra das vendas a prazo, diz que isso é receita bruta, enfim, acrescenta uma série de penduricalhos ali, como fazendo parte da base de cálculo do Simples Nacional. Então, moçada, esse aqui não é o fórum próprio para nós ficarmos discutindo, faz isso, faz aquilo, não é isso, não é aquilo. Você vai ter que fazer a sua interpretação. Se você tem dúvida, manda um e-mail para nós ou faça uma consulta que a gente procura te mandar um material que já existe publicado para que você possa, evidentemente, chegar e dizer assim, não, a base de cálculo do Simples Nacional é X, é Y, é Z, menos Y, menos X, enfim, para você concluir qual que é a base de cálculo que você vai encontrar para você apurar o Simples Nacional. Se você está lá se perguntando, puxa, como é que eu faço? O meu produto é monofásico, o meu produto eu pago ICMS antecipado, eu tenho mercadoria que eu vendo com substituição tributária, eu sou o substituto tributário. Isso tudo, quando nós formos tratar dos anexos do comércio, da indústria, a gente vai discutir esse assunto. Mas por hora eu só queria ficar no conceito de receita bruta, que é o resultado das suas vendas de bens e serviços, né, de mercadorias e serviços, descontado as vendas canceladas e os descontos incondicionais e a que está lá. O prazo para a opção pelo Simples Nacional é o último dia útil do mês de janeiro, tá certo? Ou 30 dias após a obtenção da sua última inscrição quando você está iniciando a atividade. Essa também é uma pergunta que sempre aparece. Eu estou iniciando a atividade da minha empresa no mês de maio. Qual que é o prazo que eu tenho para optar pelo Simples Nacional? Qual que é o prazo que eu tenho para fazer essa opção? E aí tem trocentas interpretações. Tem muita gente que diz, não, conta da data do registro na junta comercial, não, conta da data da expedição do CNPJ, enfim. Ora, minha gente, a legislação é muito clara nesse sentido. Você tem 30 dias para fazer a opção pelo Simples Nacional após a obtenção da sua última inscrição. Então, há um cronograma para você fazer suas inscrições, certo? Você inscreve-se na Receita Federal, obtém seu CNPJ. Depois se você for obrigado ao ISS, você vai buscar a sua inscrição na prefeitura. Feita a inscrição na prefeitura, 30 dias após, você tem que fazer a opção pelo Simples. Se você não está obrigado ao ISS, você vai fazer a sua inscrição no Estado. Aí, 30 dias após a obtenção da sua inscrição estadual, certo? Se o Estado demorar 60 dias para te conceder inscrição estadual, não interessa, você só vai fazer a sua opção 30 dias após. Se você estiver obrigado a estas duas inscrições, ao ISS, na prefeitura e no Estado,
30 dias após sair a última, tá certo? Você pode fazer primeiro na prefeitura, o primeiro no estado, ou vice-versa, depende da maneira como você quer trabalhar. Então, é 30 dias após a obtenção da tua última inscrição. Se você perdeu esse prazo, aquele ano está perdido, tá certo? Aí não tem choro. Ah, mas não sei o que, eu não tive receita. Essa é a principal argumentação. Ah, mas eu obtive minha inscrição no mês de agosto, mas em setembro eu não tive receita, fiz minha opção em outubro. Dançou, minha gente. O prazo é 30 dias após a obtenção da última inscrição. Se você não teve receita no mês de setembro, naturalmente você vai fazer as suas informações econômico-fiscais do Simples zerado, sem atividade. Mas essa opção, esse é o prazo, tá? Importante você não esquecer isso, tá? Isso é muito interessante. Quais são as principais dificuldades para você fazer a opção pelo Simples Nacional? Tem diversas, tá certo? Tanto aquele que está iniciando a atividade, como aquele que já vem com as suas atividades de muito tempo atrás. Eu elenquei aqui algumas dificuldades para tentar espancar aqui o que pode ser feito, e aí vocês tomarão as iniciativas que vocês devem tomar. Inclusive quero espancar aqui alguns mitos que andam por aí. Muita gente, e aqui para nós chega também muitas discussões sobre esse assunto, dizendo que para você optar pelo Simples, aquela empresa que já vem em atividade, ela não pode ter débito com as fazendas públicas, municipal, estadual e federal, em 31 de dezembro do ano calendário anterior. Sim, em tese essa é uma interpretação correta. Só que a legislação diz o seguinte: se você tiver débito em 31 de dezembro, você pode sanar esses débitos, você pode resolver esse problema até o último dia que você tem para fazer a sua opção. Então, a gente tem visto algumas prefeituras, a gente tem visto alguns estados criar dificuldade para as empresas regularizarem os seus débitos no mês de janeiro, tá certo? Vocês podem ver. A maioria desses programas de parcelamento, esses refis da vida, esses incentivos com redução de multa de juro, eles vão até dezembro. Por quê? Justamente para forçar você a pagar as suas contas, a resolver seus problemas no mês de dezembro. Mas, na verdade, você tem todo o mês de janeiro para sanar as suas irregularidades no aspecto fiscal, tá certo? Então, se você, no último dia que você tem para fazer a opção, você está quites com o fisco você está tranquilo, tá certo? O que ocorre é que no mês de janeiro, a maioria das vezes, os parcelamentos não existem mais, só os parcelamentos ordinários, não tem desconto, não tem nada, e aí você fica amarrado. Mas enfim, aí é uma questão de você planejar as suas atividades, o seu caixa e assim por diante. Eu falo isso porque o segmento do comércio, na maioria das vezes, ele espera oferir suas vendas no mês de dezembro, época de Natal e tal, para fazer um caixa para pagar suas contas no mês de janeiro. Aí chega em janeiro, não tem incentivo para pagar com redução de multa, redução de juros, e aí a coisa fica difícil. Mas enfim, fazer o que, né? Voltamos a frisar, isso é resultado das fazendas públicas, tanto do município, dos estados como da União, e bem ou mal também nós elegemos os nossos vereadores, os nossos deputados, os nossos governadores, os nossos prefeitos, e aí se eles em janeiro, que é o momento da onça beber água, você não tem nenhum incentivo, nós também não podemos chiar, porque nós pusemos os caras lá, e aí isso aí vamos dizer assim, é o retorno que ele dá da confiança que a gente depositou neles. Mas enfim, está lá. Esse é um aspecto assim mais ideológico que não vale a pena a gente discutir assim nesse sentido. Mas a pergunta que se faz é o seguinte: e se eu tenho lá na minha conta corrente, se a prefeitura está tentando me cobrar, se o Estado está tentando me comprar, um débito que eu não devo? Ou porque
eu já paguei, ou porque não há incidência, ou porque aquela cobrança é indevida, enfim, ou porque já decaiu, porque já prescreveu, coisa nesse sentido. É exatamente no mês de janeiro é que você tem para resolver isso. Tem um complicador, porque mês de janeiro, na maioria dos casos, as comarcas, os juízes estão de férias, aí você tem um plantonista, o plantonista, na maioria das vezes, não quer despachar uma liminar, suspendendo seu débito, para que você possa fazer a opção, enfim, mas você deve procurar os seus recursos, né? Não vai, evidentemente, pagar aquilo que você entende que não deve, mas é um mês de janeiro que a onça bebe água, não é o mês de dezembro. Bom, essa é uma dificuldade, eu não coloquei aqui como principal, mas é uma das grandes dificuldades que a pessoa tem, que o contribuinte tem para fazer a opção. Uma outra dificuldade que tem para fazer a opção é os limites, né, e sublimites de receita bruta total. Para 2018, voltamos a repetir aqui. Para efeitos dos tributos federais, se você auferiu receita bruta total em 2017 até 4.800.000, sua opção está garantida. Seu ingresso no Simples está garantido. Para efeitos do ISS e do ICMS, o limite é 3.600.000, isso vale para todos os estados, exceto aqueles que adotaram o limite, o sublimite de 1.800.000, e volto a frisar, se não me engano. Para fazer a opção é o ramo de atividade. Esse ramo de atividade, a dificuldade, elas são de duas ordens. A primeira é saber, esse ramo de atividade eu posso optar pelo Simples ou não posso? Esse é um aspecto. O pessoal da técnica pediu para mim interromper 1 minuto, porque eles se embaralharam ali com o cálculo do Simples deles, mas então nós vamos voltar de onde nós paramos. Nós paramos que uma das dificuldades na opção pelo Simples é o ramo de atividade, e essas dificuldades são de duas ordens. Primeiro, saber se o ramo de atividade da empresa pode ser enquadrado no Simples ou não pode. E o segundo é saber se esse ramo de atividade, tá certo, vale a pena você optar pelo Simples. Pode ser? Pode. Vale a pena? É econômico? É mais barato eu pagar os meus tributos pelo regime do Simples, pelo presumido ou pelo lucro real? Essas são as duas dificuldades. Se o ramo de atividade pode optar ou não, quando nós formos discutir na palestra própria das atividades, da prestação de serviço e assim por diante, eu vou tratar desse assunto por inteiro. Quais são as atividades que podem optar ou não. Já quanto à questão se é econômico ou não você optar pelo Simples dentro daquele ramo de atividade, ainda que seja permitido, aí é só o cálculo que vai te dar essa resposta. Não dá para antever, não dá para a gente fazer aqui um feitiço qualquer e dizer, não, essa atividade não vale a pena ou não, sem você fazer os cálculos. Qualquer pessoa que diga, não, clínica de fisioterapia não vale a pena optar pelo Simples, se não fizer o cálculo, não tem jeito de afirmar se vale a pena ou se não vale a pena. Tem que fazer, se debruçar e fazer o estudo como tem que ser feito. Um outro aspecto que é uma dificuldade é o quadro societário, tá certo?
as empresas do Simples, elas têm limitações em relação aos sócios delas, tá certo? Eu não quero também me demorar sobre esse aspecto, porque não houve nenhuma mudança em relação ao que vinha sendo tratado anteriormente, ao que vinha sendo exigido para exclusão ou para inclusão no Simples em relação ao quadro societário. Se você tem dúvida, será que a empresa com sócio assim, sócio assado, pode ser, a empresa pode optar, eu tenho sócio pessoa jurídica, sociedade anônima, pode, não pode? Mande a pergunta para nós que eu respondo, porque como isso é muito antigo, eu tenho para mim que isso vocês já conhecem com uma certa propriedade e facilidade também. E também um outro aspecto, uma outra dificuldade em você optar pelo Simples é você descobrir quais as vantagens e quais as desvantagens de você optar pelo Simples. Aparentemente é fácil você, não, é vantagem, ou isso é... Aparentemente é fácil, mas a hora que você começa a fazer as anotações, você acaba vendo que essas vantagens e essas desvantagens não é tão simples a conclusão como uma primeira visão permite. Vou dar só um exemplo. As empresas do Simples, elas estão dispensadas de entregar o SPED, por exemplo, tanto contribuições como o SPED fiscal. Mas em contrapartida tem que entregar a GIA. Tá certo? Então a pergunta que se faz, a minha empresa, o meu escritório, a minha organização está preparado para fazer o quê? Ela está preparada para fazer os SPED, o meu sistema já está configurado, tudo azeitadinho, tudo fácil. Aí eu tenho que parar de uma rotina que eu venho fazendo já há muito tempo para fazer uma GIA, 2 GIAs, 3 GIAs das empresas optando pelo Simples. Então, verificar se optar pelo Simples é vantagem ou é desvantajoso, é vantajosa ou não é vantajosa, é um trabalho assim que não é tão simples como parece. Mas evidentemente nada que 60 dias se dedicando 8 horas por dia você não conclua se é vantagem ou não, certo? Brincadeira, não precisa de tanto tempo assim não, correto? Então tá bom. Feito essa análise introdutória, eu quero, para a gente encerrar por hoje, tratar da parte do cálculo do Simples em relação a alguns ramos de atividade, e para que essa conversa não fique muito longa, nós deixamos outros ramos de atividade para a próxima conversa. Então eu quero pedir para que a nossa técnica mostre para vocês aí o que eu trouxe, é o anexo 1. Antigamente, até 2017, eu estou falando antigamente porque minha cabeça 2017 já acabou. O pagamento pelo Simples do comércio era através desse anexo. Então nós tínhamos lá 20 faixas de faturamento, onde você verificava a receita bruta nos últimos 12 meses, incluía dentro daquela faixa e você tinha o cálculo do Simples tranquilamente. Se a situação fosse normal, não tivesse nenhum incidente crítico no meio do caminho, se uma empresa, por exemplo, faturou lá R$2.360.000, ela entraria na faixa de 2.340.000 a 2.520.000 e aí ela iria pagar 10,23% de Simples Nacional. Por quê? Porque você simplesmente iria enquadrar dessa maneira e o valor e a alíquota seria dentro dessa faixa. Natural que você vai lá no portal do Simples, abre o aplicativo, coloca a receita e o cálculo sai automático. Mas de qualquer forma, não é porque você tem um aplicativo que você não precisa saber exatamente como que você vai fazer o cálculo. Então, antigamente o cálculo era esse. Para 2018 tem uma pequena, grande mudança. Por que pequena, grande mudança? Pequena porque não é uma mudança complicada, é uma mudança simples.
Agora, grande porque o processo alterou na sua totalidade. Então, aí eu quero passar para a segunda parte do anexo 1, que é o anexo 1 que vai vigorar agora a partir de 1º de janeiro de 2018. Então, as 20 faixas de faturamento que nós tínhamos até 2017, agora passou simplesmente para 6 faixas de receita bruta, tá certo? Então nós temos até R$180 mil nos últimos 12 meses, receita bruta nos últimos 12 meses. A segunda faixa de 180.001 centavos até 360 mil. A terceira, 360 mil a 720 mil, dobrou. A quarta faixa, de 720 mil a 1.800.000, aí mais do que dobrou. A terceira faixa, de 1.800.000 a 3.600.000, aí dobrou. E a sexta faixa, de 3.600.000 a 4.800.000. Então, de 20 faixas de faturamento, nós simplificamos para apenas 6. E aí, na próxima coluna, vocês estão vendo lá, nós temos uma coluna de alíquota. Só que essa palavra alíquota que está escrita ali em cima, ela não é uma palavra apropriada, porque essa não é a alíquota que você vai calcular o simples. Ela é apenas um índice que vai servir para você chegar na alíquota, tá certo? Ou digamos assim, tem muita gente que chama de alíquota primária. Aí, como você vai nominar não interessa, mas simplesmente chamar de alíquota eu não gosto, porque pode confundir. E eu já tive dezenas de pessoas que vieram para mim e disseram: mas agora daqui para frente o cálculo do simples vai ficar muito difícil, o cálculo do simples vai ficar complicado, vai aumentar demais o valor a ser pago, porque você veja, imagina, se eu faturar, se eu estiver incluído na faixa lá dos 720 mil a 1.800.000, então, por exemplo, vamos imaginar então que eu faturei lá, que eu tenho de receita bruta nos últimos 12 meses lá R$1 milhão. Então eu caio na quarta faixa. Aí eu faturei R$100 mil no mês, eu vou aplicar a alíquota de 10,7, vai dar R$10.700. Como é que eu vou deduzir disso R$22.500? Isso significa que o governo vai pagar imposto para mim? Então, minha gente, por isso é que é importante que a gente veja que o cálculo daqui para frente, a partir do ano que vem, ele dá uma volta, e é justamente essa volta que eu quero explicar para vocês. Por quê? Você, para conseguir calcular o simples, você vai ter que encontrar o que nós chamamos de alíquota efetiva. E essa alíquota efetiva está justamente numa fórmula do próximo, da outra parte desse anexo 1 que eu estou tentando mostrar para vocês. Então, a alíquota efetiva, ela é determinada por essa formulazinha. Receita bruta total dos últimos 12 meses, multiplicado por aquela alíquota da sua faixa, tá certo? A sua alíquota que você está incluída, tá certo? Dentro daquele anexo lá. Então, nesse caso, 10,7, se você estivesse dentro daquela faixa de receita. Divididos, isso tudo dividido pela sua receita bruta dos últimos 12 meses, certo? Aí sim, nesse caso, você vai encontrar a alíquota efetiva. Eu tenho um exemplo logo em seguida lá, onde eu trago para vocês um cálculo para quem tem receita bruta de 2.360.000 nos últimos 12 meses. Ele vai entrar na faixa onde a alíquota daquele anexo é 14,30%. Então eu calculo 2.360.000 vezes 14,30% menos aquela parcela a deduzir que você encontrou lá naquele anexo, do anexo 1, que é 87.300.
Feito isso, eu divido pelo 2.360.000. Então, eu tenho lá 10,6% de alíquota efetiva. Este valor é que você vai aplicar na sua tabelinha lá do Simples Nacional. Então, aí sim, se você estava incluído na quinta faixa, 2.360.000, você vai aplicar, então, 10,6. Anteriormente, você aplicaria quanto de alíquota? Dá para você fazer um comparativo, tá certo? Você aplicaria 10,32, agora você vai aplicar 10,6. Pelas nossas simulações aqui da nossa empresa, todas as faixas vão ter um pequeno aumento de imposto. Um imposto que vai variar em alguma coisa em 0,5%, 0,4%, 1%, 6%, 10%, depende da faixa em que você estiver enquadrado. Mas todas elas houve um aumento do imposto encontrado, se você comparar com o anexo anterior. E eu não encontrei nenhuma situação, pelo menos pode ser que eu não tenha simulado essa situação e vocês encontram, mas eu não encontrei nenhuma situação em que o cálculo fique menor do que no anexo anterior. Então, funciona dessa maneira. Você tem ali o anexo 1, onde você tem as faixas de receita bruta, primeira faixa, segunda faixa, terceira faixa, quarta, quinta e sexta, que vai de 180.000 a 4.800.000. Aí você tem uma alíquota e você tem um valor a deduzir do resultado da aplicação da tua receita bruta nos últimos 12 meses, vezes a alíquota que você tem dentro dessa tabelinha do anexo 1. No exemplo que nós colocamos, que eu calculei para vocês, eu tinha lá 14,3% na coluna da alíquota, onde você iria deduzir 87.300. Você pode verificar lá no exemplo prático que eu coloquei. 2.360.000 vezes 14,30% menos 87.300. Esse valor dividido por 2.360.000 vai resultar em 10,6%. Aí sim, esse 10,6% você vai aplicar sobre a receita bruta do mês para chegar ao valor do Simples a ser recolhido. Isso se não tiver nenhum incidente crítico em relação àquele mês. Se você não tiver nenhuma parcela a deduzir, se você não tiver mercadoria monofásica, se você não tiver mercadoria que se vendeu, que foi cobrado o ICMS por substituição tributária, enfim, é isso que você vai recolher. Mas aí a pergunta que vem, tá, e se eu tiver mercadoria com substituição tributária, se eu tiver mercadoria com PIS e COFINS monofásico, como que eu vou calcular, como é que eu vou excluir isso? Aí, para que a gente faça essa exclusão, nós temos a continuação do anexo 1, que é as faixas de repartição dos tributos. E aí você veja, a primeira faixa, a segunda faixa, a terceira faixa, a quarta faixa, a quinta faixa e a sexta faixa, você tem como que os tributos serão repartidos entre imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS, o PIS e o PASEP, a contribuição previdenciária e o ICMS. Então você veja, para cada anexo que você tem 1, 2, 3, 4, 5, nós temos uma tabelinha de repartição. Como nós estamos tratando do anexo 1, a tabela de repartição é essa. Então imagine, se você apurou um valor lá de R$220 mil de receita bruta no mês, e vai aplicar lá 10,6% para se apurar o Simples, se não teve nenhum incidente crítico, é o 10,6% incidente sobre R$220 mil.
Mas se você tem venda com substituição tributária, isto é, você, nesses 220 mil, você possui mercadorias que você já pagou ICMS com substituição tributária ou pagou antecipadamente e encerrou a fase de tributação. Como é que você faz para excluir? Se o seu faturamento estiver na última faixa, não vai excluir nada, porque na última faixa você já tem que pagar o ICMS por fora, portanto, vai recolher a alíquota cheia, não vai excluir nada. Você veja que aquela casinha do ICMS da última faixa tem lá um tracinho, significa que na última faixa não vai excluir nada. Mas se você tiver da primeira até a quinta faixa, aí você vai excluir nas duas primeiras faixas 34% daquela alíquota proporcional à receita que você tem de substituição tributária ou de encerramento de fase do ICMS. Proporcional, porque você pode, desses 220 mil, você pode ter com substituição tributária, por exemplo, 180 mil reais, por exemplo. Aí você vai excluir 34% ou 33,5%, proporcional, você não vai excluir toda essa parte, essa parcela devida do ICMS, você não vai excluir integralmente. Aí você diz, bom, mas como que eu vou fazer esse cálculo? O aplicativo do Simples deverá permitir essa aplicação já quando você escolher lá, configurar e colocar assim, olha, esse valor eu quero excluir porque tem substituição tributária, ele já deve calcular automático sobre isso. Se você não, se o PGDAS não fizer isso, se você tiver que fazer manual, aí me desculpe, mas você vai estar perdido, porque manual não tem como fazer isso. Mas a nossa esperança é que o PGDAS já permita fazer isso, tá certo? Então, talvez você não tenha que se preocupar com essa questão de como vai excluir essa parte do ICMS. Mas, se isso é um temor, você pode mandar um e-mail para nós que a gente vai tentar simular para vocês, te mandar uma planilha na Excel que possa permitir que você faça isso mais facilmente. A mesma coisa ocorre com o PIS e a COFINS. Imagina que você tem lá um estabelecimento que você comercializa produto que tem o PIS e COFINS monofásico. Como é que você faz hoje? Se você não vem fazendo, você tem que fazer, mas deveria estar fazendo, você deveria estar excluindo esses produtos monofásicos do cálculo do Simples Nacional. Então, você simplesmente lá no PGDAS você configura e vai excluir essa receita. Imagina que você tem um estabelecimento que você venda bebidas, por exemplo, que você venda outros produtos monofásicos, produtos de tocador, por exemplo, linha de perfumaria. Como você faria isso? Você vê qual é essa receita e exclui no PGDAS. Aqui também é a mesma coisa, você vai continuar fazendo isso, só que como você não tem uma alíquota direta que você possa simplesmente diminuir como você tinha no anexo anterior, agora você tem que fazer uma exclusão proporcional conforme essa nova tabelinha aqui. Então, se a metade da sua receita é de monofásico, evidentemente você vai excluir PIS e COFINS da metade da sua receita proporcional a esses índices que você tem aqui, que na verdade é 12,74 e 2,76. Se você estiver na última faixa, aí a exclusão desses do PIS e da COFINS é maior, ó. Veja lá, 28,27 e 6,13. Então, como a sexta faixa, o Simples é calculado por inteiro, excluindo o ISS e o ICMS, se você tiver produto monofásico, você vai ter uma exclusão maior, porque a proporção de repartição também é maior, tá certo? Enfim, a mesma coisa sobre a contribuição previdenciária. Se você é optante pela
aquela contribuição previdenciária sobre a receita bruta, você vai excluir a contribuição previdenciária daqui. Por quê? Porque você já pagou a CPP lá, então você vai excluir proporcional. Correto, minha gente? Então, nós estamos aí há aproximadamente 1 hora de conversa, e essa 1h30 já de conversa, e isso é cansativo. Eu quero me permitir encerrar a minha explicação de ofício por aqui. Se ficou dúvidas, mande para nós que nós vamos responder. E eu vou tentar responder as perguntas que vieram pelo portal agora, imediatamente. Só vou sair aqui e acessar a nossa área de trabalho aqui para ver o que a gente pode responder aqui imediatamente. Tá certo? Vou atualizar aqui para ver o que nós temos e vamos responder aqui as perguntas. Vamos aqui. Aqui tem um comentário do Everaldo Gonçalves que pergunta: e a folha de pagamento, o que mudou? Aqui, Everaldo, se você me permitir, eu vou te responder isso por e-mail, porque como nós não falamos sobre a questão da folha de pagamento, e se eu responder aqui, eu vou tirar a expectativa dos outros, né, das outras pessoas que estão preocupadas também com isso. Então, isso aqui eu vou te responder por e-mail, só para matar a sua curiosidade. E provavelmente na nossa próxima palestra nós vamos discutir sobre a folha de pagamento na totalidade. Correto? Muito bem, vamos continuar aqui. O que nós temos aqui de perguntas? Forconte, né? Como será realizado o cálculo do imposto? Ora, eu entendo que para o anexo 1 eu respondi. Para os outros anexos, eu vou deixar você na expectativa, até porque se eu responder agora, eu não vou ter vocês como espectadores nas nossas próximas palestras. Então, me permita vocês continuar curiosos para os próximos anexos, né? Mas é parecido com o que nós falamos hoje, tá certo? Uma mudançazinha em relação ao serviço, porque aí tem aquela questão da folha de pagamento, tá certo? Se a sua folha de pagamento for 28% igual ou maior do que a tua receita bruta, ela troca de anexo, mas o restante é mais ou menos igual que nós falamos. Para a indústria é igualzinho o que nós discutimos aqui agora, correto? Aqui João Ricardo, vamos ver o que o João Ricardo perguntou aqui. O João Ricardo é um outro assunto que não vale a pena a gente responder por aqui. Qualquer coisa eu respondo por e-mail. Mas, então, minha gente, o que eu tinha de perguntas era essa. Vocês podem perguntarem pelo e-mail ou por esse canal, que eu respondo a vocês com o maior prazer. Eu quero agradecer vocês pela atenção. Espero que essa conversa não tenha sido longa demais e prometo que as próximas serão um pouco mais curtas, porque a gente vai focar os anexos especificamente e aí vai dar para a gente discutir mais exemplos, vai dar para nós discutirmos outras possibilidades. Tá certo? Obrigado a todos vocês e felicidades.